Olá, sejam muito bem-vindos ao Ana Menezes Podcast. Esse canal que acabou de nascer e eu conto muito com a sua curtida nesse vídeo, com o seu compartilhamento com os amigos e, claro, se você ainda não é inscrito, inscreva aqui no nosso canal. E, claro, gente, quem ainda não me segue lá no Instagram, Ana Clara Menezes. Apesar de ser um canal novo aqui no YouTube, já tenho uma longa história lá no nosso irmãozinho Instagram. Então, eu conto também com a sua curtida, tá? Com a sua seguida. Eu amo compartilhar a minha vida, o meu dia a dia, minha rotina e, claro, informação de valor, conteúdo de qualidade com vocês. Agora chega de lenga-lenga. Hoje nós vamos falar sobre pertencimento, sobre turismo, identidade cultural e sobre como uma cidade pode mudar a forma como ela se enxerga. Durante muitos anos, Macaé foi conhecida quase exclusivamente pelo petróleo, mas nos últimos anos, a cidade começou a viver um movimento diferente. Eventos lotados, fortalecimento da gastronomia, retomada do carnaval, crescimento do turismo na serra, réveillões gigantescos e uma população começando a ocupar mais a própria cidade. E para conversar sobre esse novo momento de Macaé, eu recebo ela, uma das pessoas que mais levantam essa bandeira nas redes sociais e na comunicação de Macaé, a fundadora do Macaé Tips, Ingrid Monteiro. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Obrigada pelo convite. Primeiro podcast que eu participo na vida, hein? Estou me sentindo especial. Sempre fugi disso, como te falei, gosto mais de entrevistar do que ser entrevistada, mas chegou o momento. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou, feliz da nossa agenda agitada, né? Coincidir, bater. Sim. E vamos falar desse assunto que eu também sou apaixonada. Eu sou macaense, né, gente? Sou minhoca da terra. Então, realmente, eu fico muito feliz e satisfeita de você estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da sua história. E, gente, é muito curioso, porque quem mora em Macaé percebe uma mudança clara na forma como as pessoas começaram a enxergar a cidade, né? Hoje existe um orgulho maior de pertencer, em mostrar os restaurantes, praias, cachoeiras, hotéis, experiências, eventos, mas isso nem sempre foi assim, né, Ingrid? Não mesmo. Durante muito tempo, parecia que Macaé só tinha petróleo. Era resumida a indústria do petróleo, né? E eu queria começar entendendo justamente isso. Em que momento você percebeu que a cidade precisava desse reviravolta e desse olhar voltado para o turismo, para as belezas naturais, para o que Macaé também tem de riqueza, né, cultural? Assim, não foi nada premeditado, sabe? Eu falo que foi a partir do momento que eu comecei a redescobrindo Macaé e registrando essa minha redescoberta da cidade que eu vivia aqui a vida inteira e percebi que eu não conhecia de fato, e isso foi virando algo maior do que eu esperava, foi virando esse movimento aí realmente de valorização de Macaé, até eu entender que de fato isso era um negócio, porque até então era um hobby para mim, era um passatempo, descobrindo as coisas e registrando ali. Sim, mas eu queria entender um pouquinho lá no início. Conta pra gente, como que você chegou a Macaé? Porque você não é macaense, você é macaense do coração, mas você veio de outra cidade, né? Não, então eu falo que eu tecnicamente não sou macaense, porque meus pais Sim. já me viviam aqui. Eu só fui pra nascer em Campos e voltei. Ah, Então eu entendi. moro em Macaé Desde sempre. desde o meu mês um de vida. Então sou macaense. Aham. Por um acaso nasci campista, mas macaense total. E a sua formação, Ingrid, como que foi essa reviravolta para a comunicação? Então, acho que eu fiz o caminho que todo mundo em Macaé tendia a fazer, né? Faz o ensino médio, faz um curso técnico, faz uma graduação. Então, eu fiz o caminho todo bonitinho de fazer um pré-técnico, ir para o Cefet. Só que aí não fui para a área do petróleo, como a maioria, eu fui fazer Uhum. edificações e estava cursando arquitetura quando o Macaé Tip surgiu. Foi no momento de greve da faculdade aí que tudo aconteceu. E você sentia que Macaé era mal vendida? Sim, principalmente mal vista, né? Eu lembro que quando o Macaé Tipos começou, a minha inquietação foi justamente por isso. Só tinham páginas que falavam mal da cidade.
Era Nossa. só isso. E eu Uhum. ficava extremamente ansiosa de ficar vendo só o lado ruim. Eu pensava, nossa, gente, tem coisas boas aqui também pra gente mostrar, pra Sim. apresentar. Então era muito assim, como eu fazia faculdade em outra cidade, eu via a percepção que as pessoas tinham de Macaé, né? Os campistas falavam que Macaé era feio. Olha que audácia. O campista chama Macaé de feia. Tinha um- Polêmica. Concordo com você. Não, mas, gente, Comparar Campos com Macaé em questão de belezas naturais, não tem gente, não como. tem nem critério, né? Eu sei que existe essa rixa aí, Campos versus Macaé, mas assim, É, beleza natural, não tem sim. como. E entretenimento, eventos também. Hoje em dia, Macaé tá dando um show. A Sim. gente vai falar um pouquinho disso no segundo bloco. Mas me conta, você se imaginava que saindo da arquitetura, né, vindo pro turismo, o Macaé Tip se tornaria essa referência? Não só na cidade, mas principalmente para quem quer conhecer a cidade ou para quem chegou na cidade de paraquedas? Nunca imaginei que tomaria essa proporção, assim, são mundos ao mesmo tempo completamente diferentes, eles se conversam, né? Eu, Uhum. como fiz a graduação toda, passei por tudo isso, eu ficava assim, nossa, fiz uma graduação de arquitetura em vão, mas aí os professores falavam inglês, mas o que você faz é o urbanismo, você faz as pessoas se conectarem com a cidade, viverem a cidade. E foi virando essa proporção realmente gigantesca, assim, alguns relatos das pessoas que me fazem ter noção do que de fato é, sabe? Gente de outros países que vieram a Macaé por causa do Macaé Que Tips, de legal. outros estados, sabe? Isso faz cair na ficha, assim, aos poucos. E em qual momento você percebeu o grande impacto da página Macaé Tips diretamente nos negócios, no comércio de Macaé? Eu acho que logo assim no início, nos primeiros meses, eu tinha esse costume de ir até os locais e fazendo uma resenha no blog. No início ainda era blog. Aham. Aí É eu, blogueira nata, é sim, blogueira com raiz, blog. blogueira com blog. Que hoje em dia fala, ah, Ana, você é blogueira. Não, não tenho blog. Não, eu comecei sendo blogueira com blog. Hoje o Macadipas é um portal, mas começou sendo um Sim. blog. E uma das divulgações que eu fiz, assim, divulgação espontânea, eu falei de uma pizzaria e a dona falou assim: Menina, eu era doida pra te conhecer. Porque começou a surgir uma garotada nova aqui, 20 e poucos anos, que não é o meu público era Aham. 40 a mais. E eu perguntava, todo mundo, tips. Eu ficava, que tips é esse? O que é isso? E todo mundo fazendo o mesmo pedido, a mesma coisa. Aí ela falou: Olha, já pode cobrar por isso, é um trabalho, tá bom? Sim. Aí ali que a ficha foi caindo, Foi sabe? quando virou uma chavinha pra você, né? E Eu você... acho que a chave, de fato, foi quando eu me inscrevi para o Shell Iniciativa Empreendedora e tive meu Aham. projeto Foi em qual aprovado. ano? Nossa, eu sou péssima com datas. 2016, 17, Aham. acredito que por aí. Aí ali eu entendi que isso de fato era um negócio, porque era muito distante da minha realidade. Eu sempre quis fazer jornalismo, mas eu achava que eu não teria mercado para trabalhar em Macaé. Uhum. Eu imaginava que era uma coisa muito fora da minha realidade. Então eu acabei Sim. indo para arquitetura ali, para um caminho próximo que tem uma coisa artística também, né, Aham. de criatividade, e foi isso. Ai, que legal conhecer um pouco. E hoje você é conhecido como Tips também, né? Lá Sim, vem a Tips. meu nome em inglês pouquíssimas pessoas conhecem, é Conhecem, né? Tips em qualquer lugar. Sim. E hoje o Macaé Tips, ele se tornou um guia oficial, não institucional da cidade, né, gente? Muita gente procura restaurante, passeios, hotéis, programação cultural, com certeza, e até lugares que nem os próprios macaenses, como eu, não conheciam. E isso mostra também essa mudança, né, no comportamento das pessoas, porque existe uma busca maior por viver experiências locais. E por falar nisso, vou aproveitar essa deixa, que eu tenho uma super dica para você que está vindo visitar em Macaé ou mora aqui e ainda não teve a oportunidade de conhecer a esquina mais charmosa da orla da Praia dos Cavaleiros. Eu tô falando do restaurante O Zé Gastronomia. Você conhece, né, Ingrid? Conheço, claro. O Zé é maravilhoso. E se tem assinatura da Tips, vocês já sabem, né? Que vale a pena muito conhecer o Zé Gastronomia, gente. É uma experiência completa. Ele reúne, né, o local, por ser ali de frente para a praia, numa esquina charmosíssima. Reúne paisagem, boa gastronomia, atendimento de primeira e também eventos culturais. O Zé Gastronomia, além de ser um restaurante, ele está sempre promovendo eventos,
para todos os gostos musicais. Tem samba, MPB, forró, pagode, rock, o que você pensar. O Zé Gastronomia sempre está trazendo, né, artistas e valorizando também os nossos artistas locais. E, além disso, eles também são buffet. Eu sou suspeita porque as datas mais importantes da minha vida foi buffet do Zé Gastronomia como cliente. Então, o meu casamento, o aniversário de um aninho do meu filho, sempre foi o Zé Gastronomia. E eles personalizam do jeito que a gente ama. Então, eles fazem do churrasco à feijoada. Então, fica aqui o meu convite e a minha dica para você que é de Macaé e ainda não conhece o Zé Gastronomia ou que está chegando na cidade. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência gastronômica e cultural por lá também. Agora, pausa para beber uma aguinha e a gente já volta. Estamos de volta. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca essa oportunidade. Inscreva-se já. Segue a gente também lá no Instagram, Ana Clara Menezes e Macaé Tips. E olha, a gente está falando sobre Macaé como destino de turismo de lazer. Quando a gente olha os números, né, dos últimos anos, percebemos que essa transformação deixou de ser apenas uma percepção. No Carnaval de 2025, por exemplo, Macaé chegou a aproximadamente 97% da ocupação hoteleira. Recebeu mais de 50 ônibus de turismo, estava pesquisando, foram 52 ônibus de turismo em 2025 no Carnaval. E movimentou, gente, cerca de 70 milhões de reais na economia local. É muito dinheiro, né, Tips? Já no Réveillon, esse último, de 2025 para 2026, segundo o nosso prefeito, o Elbert Rezende, Betinho para os íntimos, os hotéis chegaram a 100% de ocupação, com grandes shows, né, nacionais, uma cidade completamente movimentada. E, além disso, eventos como o Beer Burger, que aconteceu recentemente na Orla da Praia, né? Passaram a ser tratados oficialmente pela prefeitura como vitrines de turismo macaense. Ou seja, parece que Macaé começou a entender que turismo também gera grana, também é economia, né, Tips? Sim. Diante desse cenário, na sua opinião, o que mudou na mentalidade do macaense? Acho que, de maneira geral, a autoestima de Macaé cresceu para o macaense, né? Eu lembro que no meu pitch da Shell eu falei que o objetivo do Macaé Tips era esse. Era fazer os macaenses se reapaixonarem pela cidade, redescobrirem até o slogan do Macaé Tips, né? Redescobrir Macaé. E, a partir disso, se reverberar. Isso, de fato, acontece. Hoje eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam que passaram a ter um olhar diferente de Macaé a partir disso. Falavam, antes eu odiava Macaé. Eu queria, todo final de semana que eu tinha oportunidade, eu queria ir para outra cidade. Hoje eu gosto de viver aqui, quero saber o que tem para fazer aqui, quero curtir os eventos da cidade. E eu lembro de mim, assim, você falando, consegui voltar um pouquinho no tempo, porque na minha juventude, né, naquela época que eu recebia carta de alforria para sair, sabe? Que não tinha muita hora para voltar, que os pais já confiam um pouco mais. A gente começa a sair mais pra noitada, né? A viajar mais ali por volta dos meus 19, 20 anos. Eu ia muito pro Rio. Então eu era uma dessas, assim, que eu vivia em Macaé, estudava, né? Enfim, trabalhava, mas o meu final de semana eu não me encontrava aqui. Eu tinha que ir pro Rio, porque as melhores festas eram nos rios, eu queria conhecer os pontos turísticos do Rio. Não que a gente não possa, né? Mas que eu tinha essa ânsia, que pra mim, um final de semana em Macaé era um final de semana perdido.
A gente tinha muito isso. O final de semana a cidade esvaziava. A gente não Aham. via mais ninguém em Macaé. Era muito comum. Até muitas vezes estabelecimentos nem quererem fazer nada no fim de semana porque a Sim. cidade ficava deserta. Era prejuízo para eles, Sim, né? sim. E hoje em dia não, principalmente falando de gastronomia, né? Hoje em dia a cidade tem um calendário aí anual cheio de eventos gastronômicos. Na sua opinião, esse setor mesmo, né, de turismo gastronômico é um diferencial real da cidade? Acredito que sim, a gente tem bons restaurantes em Macaé, excelentes restaurantes aqui na cidade hoje, que estão realmente preocupados em oferecer uma experiência legal, uma gastronomia legal, tem investido realmente nisso. Hoje, quando a gente visita outras cidades, grandes cidades, a gente vê que Macaé não está perdendo nada. Eu estava conversando É. recentemente com uma amiga, Isabel Tunas, você Aham, conhece, e ela falando justamente isso, que hoje ela vai ao Rio e fala, nossa, mas em Macaé esse restaurante faz isso melhor. Eu tive aham. recentemente em São Paulo, para conhecer os lugares do hype, eu ficava justamente com essa impressão, gente, mas em Macaé tem essa lasanha e é maravilhosa. Tem esse cookie que é perfeito. Então, assim, a gente não tá perdendo nada para lugar nenhum. Inclusive nos doces, Sim, né? Então sim. tem crescido muito. Eu percebo que as cafeterias, né? As docerias realmente assim. Ai, gente, eu sou suspeita. Inclusive, se você é dono de uma cafeteria, se você tem um negócio aí voltado, né, para os doces, para os bolos, para os cafés. O Ana Menezes Podcast está aberto para falar, para fazer a sua publicidade. Então, vem patrocinar a gente, que a gente troca figurinhas, a gente divulga a sua marca. Para mim vai ser o maior prazer. A gente tá rindo aqui porque esse assunto de café e de doce mexe com nossos ânimos, né, Ingrid? Formiguinha que sou, com certeza. E, gente, eu acho muito interessante observar como que os eventos começaram a transformar a dinâmica da cidade, né? O festival gastronômico, por exemplo, famosíssimo, ele deixou de ser apenas um evento no inverno macaense, né? Hoje ele movimenta hotéis, bares, restaurantes, comércios e atrai pessoas de outros estados, quiçá de outros países, né, Ingrid? O carnaval, ele voltou a ocupar bairros, a Serra voltou, né, a receber programação cultural, as festas tradicionais começaram a ser resgatadas, como o desfiles mesmo, Boi Pintadinho. Nesse ano a gente teve Durval Leles na aula da pré-campista, né? Que Que causou. muitos anos não tinham, né? Sim. Essa micareta. E realmente parece existir, né? Um movimento, assim, de reconstrução da identidade cultural de Macaé. E agora, falando de Serra, vamos falar um pouquinho da Serra. Muita gente conhece o Sana. Não sei se você já teve esse feedback. Eu já conversei com algumas pessoas e realmente, assim, pessoas que nem sabiam que eu era de Macaé ou que eu era da comunicação de Macaé. Mas eu já ouvi muita gente falar que conhecia o Sana, que já ouviu falar o Sana, que já foi no Sana, mas não sabia que o Sana pertence a Macaé. Como se o Sana fosse uma cidade diferente ou pertencesse, não sei, a Friburgo, né? A outra cidade ali da região serrana do Rio. Na sua opinião, a Serra Macaense ainda é um pouco subestimada? Ela precisa de mais atenção? Eu não sei se subestimado seria o termo correto, mas subvalorizada, isso com toda certeza, porque a gente tem um potencial gigantesco ali. É o nosso tesouro escondido em Macaé. Sim. É, tem o Vavá Esterque, Aham. Vavá Trilhas, ele já Ah, ele catalogou é maravilhoso. mais de 100 cachoeiras na nossa serra. Olha isso, olha Nossa. esse tesouro, esse patrimônio ecológico que a gente É. tem. E que de fato não é explorado como deveria, com o Sim. ecoturismo, né? Como poderia ser, que tem esse potencial gigantesco para acontecer. Eu já tive a oportunidade de fazer uma trilha com o Vavá. Tava até grávida na época. Aí, Vavá, vou te levar numa trilha tranquila. Eu falei, tá bom, foi muito legal. E realmente, assim, é um passeio que, dependendo ali, né, do grau de dificuldade da trilha, dá para ir com toda a família, Sim, né? sim, Dá para ir crianças, dá para ir grávidas, como eu fui. Então, que vale muito a pena pegar um final de semana desse, com né? certeza. Que não tem programação aqui na cidade. E é um momento de relaxamento, né? É um momento de você realmente explorar. E eu concordo com você, tá, Ingrid? Eu acredito que há muito para ser feito na nossa serra. Eu acredito também que os moradores da serra, eles têm uma certa precaução. Eu acredito que eles Total. têm medo da degradação. Você Sim, concorda? super, super. É muito difícil, às vezes, até fazer conteúdo sobre isso. Eu sempre encontrei algumas barreiras, assim, de pessoas que não gostam que mostre, mas eu sempre tenho cuidado de, quando apresentar uma cachoeira, apresentar, por exemplo, o Vavá que leva, que é o guia. Aham. Não ensinar o caminho a chegar até lá, porque, de fato, a gente vê as cachoeiras que são abertas e como que elas ficam no final de semana. É muito lixo, é churrasco, é muito música alta. As pessoas, de fato, precisam ter essa consciência, mas acho que é um Uhum. caminho longo ainda a percorrer para ter essa É. consciência ambiental de que a cachoeira
cachoeira é um espaço que tem que ser cuidado e não tratado assim. Faz um churrasco, deixa o lixo lá jogado, cada um bota sua caixa de som, música altíssima. Então, realmente ter esse cuidado de quando falar, apresentar com um guia que vai levar, que vai ter essa consciência, que vai instruir as pessoas, olha, a gente vai, mas não vai deixar lixo, a gente vai cuidar, vai respeitar daquele E, local. inclusive, catando os lixinhos. Eu lembro que a gente Sim. fez isso na trilha que eu fiz. Catando os lixos de outras pessoas, Sim. né? Porque a gente fala muito de poder público. O órgão público, a prefeitura, o Estado, as instituições. Mas, sim, eles estão... Óbvio que eles são responsáveis, né? A legislação, né? Tudo isso. Porém, a gente, enquanto cidadão, né? A gente precisa fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte, muitas vezes, também é fazer a parte que o outro não fez. Exatamente. Então, não custa nada se você tá aí, a caminho de uma cachoeira, viu um lixinho no chão, viu uma coisa que tá diferente, uma placa de sinalização derrubada, né? Pode tirar uma foto e mandar depois, né, pro pessoal da prefeitura, pra guarda, enfim, para ir lá recolocar essa placa. Eu acredito que a nossa função, assim, como amantes da cidade, também a gente vira um pouco guardião dela, né? Cuidar, zelar, né? É a frase mais clichê do mundo, mas é clichê por um motivo. É realmente fazer a diferença que você quer que aconteça no mundo. Então, viu ali o espaço que tá com lixo, por que não catar? Posso fazer isso? É assim, de fato, a gente contribuir ativamente, não só esperar que outras pessoas façam, sabe? Maravilhosa, gente. Ó, isso aqui dá um corte, entendeu, editor? Mas realmente, Ingrid, na sua visão macro, né? Você está aí há mais de 10 anos nessa área. Então, assim, você tem o TIPS desde 2015, né? Já tem essa experiência, já falou com muita gente, já visitou muitos lugares, está sempre em contato com empresários, né? Com profissionais das instituições, dos órgãos fiscalizadores, regulamentadores, enfim. O que a Inclit, fundadora do Macaé TIPS, acredita que Macaé precisa para finalmente se consolidar mesmo como destino turístico? Eu acho que turismo é uma construção, né? Vem de uma constância. É um processo, não é um processo tão simples, é um processo longo. E aos pouquinhos a gente está caminhando para essa construção acontecer. Claro que precisam de mais ações, não só muitas vezes do poder público, como a gente falou anteriormente, iniciativa privada também tem um olhar diferenciado para algumas questões da cidade, mas a gente está caminhando a alguns, não passos de formiguinha mais. Eu lembro que quando eu comecei o Macaé TIPS falavam isso, nossa, você está aí fazendo seu trabalho de formiguinha, mas hoje a gente já está ganhando mais corpo, né? Por mais por essa questão dos eventos que estão sendo realizados na cidade, todo esse discurso que foi trabalhado lá atrás pelo Macaé TIPS está ganhando mais corpo, mais presença, a partir do momento que a gente tem, de fato, grandes eventos, grandes coisas acontecendo em Macaé. Então, assim, a gente sabe que o turismo de negócios em Macaé sempre foi muito grande, muito impulsionado. Agora a gente está dando essa vertente para um turismo de lazer. Então, acho que, de fato, também alguns empresários terem esse olhar de necessidade que a própria cidade tem, de coisas que podem ser investidas. Claro que muita coisa cabe ao poder público também fazer, principalmente na nossa serra, mas acho que é uma parceria ali, público-privada, de várias ações que podem acontecer, mas que, assim, de quando eu comecei para hoje, já mudou muita coisa. Já mudou muito, mas, claro, obviamente, tem muita coisa a melhorar, muita coisa a crescer e mudar ainda. Então, fica a dica para você que é empresário, que tem um restaurante, que tem um comércio, que tem um bar, que tem um hotel na cidade, que trabalha com cultura, que organiza eventos. A gente não pode se acomodar só na iniciativa do poder público, né? Vocês precisam confiar e acreditar, e investir em criar os seus próprios eventos, as suas próprias campanhas, né? Fomentar o seu negócio, e assim todo mundo ganha, porque realmente tem um público. O macaense, ele quer participar, ele quer sair, ele quer se divertir, ele quer experimentar. Os grandes eventos são a prova viva disso, e eu acredito que quanto mais a gente se apoia, mais a gente se incentiva, mais o todo ganha, né? A cidade toda cresce. Eu fico muito feliz. E, gente, agora a gente falou muito e a gente vai para um pensa rápido. Mas eu vou chamar o comercial, já volto.
Estamos de volta para o nosso quadro Pensa Rápido. Ai, meu Ingrid, Deus. pensa rápido. Sou péssima em Editor, pensar rápido. roda a vinheta. Ingrid, eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder com a primeira palavra que vier na sua cabeça. Tem que ser uma palavra só? Ai, meu Deus. De preferência, vamos tentar. Tentar resumir. Então vamos lá, pegar minha colinha aqui. Ingrid, eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder com a primeira palavra que vier na sua cabeça. Nossa, uma palavra só é difícil, mas bora tentar. Bora, de preferência. Vamos. Melhor praia de Macaé. Cara, eu acho que eu vou dizer Cavaleiros, porque é mais turística. Não foi uma palavra. Cavaleiros. Melhor pôr do sol. A Lagoa de Boacica, sem dúvidas nenhuma. Lugar mais subestimado da cidade. Acho que vamos falar da nossa serra, né? Que merece mais atenção, que mais pessoas conheçam. Um lugar que todo turista deveria conhecer. Aqui acho que eu vou falar. Ai, que dúvida. As ilhas. Eu acho que as ilhas, o nosso arquipélago. Concordo. Serra ou praia? Nossa, não Aí eu te sei. peguei, né? Acho que hoje, no dia de hoje, que dá até hoje, gente. Hoje serra. Talvez amanhã mude, mas é difícil. Melhor evento de Macaé hoje. Ai, que difícil. Eu acho que a Tipes deveria responder Expo, mas a Ingrid talvez vai falar Festival Gastronômico, porque eu amo. Você saiu bem dessa, hein? Lugar que transmite paz. A Serra, né? Vou falar mais de uma palavra, mas assim, acho que só quando a gente vai indo na estrada, vendo aquele verde, vai te dando uma sensação de paz. Aí você chega lá, já tá tomado, eu falo que vai desopilando a mente. É muito bom. Sim. Melhor época do ano na cidade. Novamente, a Tipes vai responder verão, porque temos o nosso Macaribe maravilhoso. Mas a Ingrid gosta do outono, que também tem o céu, o pôr do sol, o nascer do sol são os mais lindos de todos. Agora, memória afetiva. Um cheiro que lembra Macaé. Um cheiro. Ai, que difícil. Acho que seria muito óbvio falar marisia, né, mar. Eu acho que eu vou falar a pipoca da galeria. Deu Não até é vontade. afetivo? Produção, providencia pra gente no próximo. E o que Macaé tem que nenhuma outra cidade tem? Ai, que difícil. Uma palavra, eu não vou conseguir falar isso. Vou fazer um discurso pro Macaé agora, então, vai. gente. Ó, então, olha pra essa câmera aqui. Vou falar pra você. Eu acho que Macaé consegue reunir. A gente tem a estrutura de bons hotéis, bons restaurantes, mas a gente ainda tem aquele charme de cidade pequena. Acho que a gente consegue unir o melhor dos dois mundos, sabe? A gente tem grandes marcas aqui, mas a gente ainda tem aquele quê de interior. E a gente tem o que muitas cidades não têm. Vai ser o clichê, o discurso que todo macaense fala, mas, gente, a gente tem serra, a gente tem praia, a gente tem ilhas, nós temos parques naturais. Assim, é a cidade completa, a gente tem tudo aqui. É a melhor cidade do mundo. Maravilhosa! Ai, gente, eu super me identifico, né? Porque além de ser macaense, eu sou apaixonada por essa cidade. E olha que curioso, né? Quando eu falo que eu sou macaense, muitas pessoas falam assim, mentira! As pessoas ainda se assustam, né? E aí, eu sou macaense, meu marido é macaense e o meu filho é macaense. Então, assim, hoje eu tenho a minha própria família macaense, né? Meus pais vieram, meu pai veio do Rio, minha mãe... Não, meu pai veio de Campos, minha mãe veio do Rio, eu macaense. E aí eu formo a minha família também macaense, com meu filho macaense. E eu fico, ai, que bom! Porque é como se eu sinto como se eu estivesse resgatando as raízes da cidade. E a gente tem orgulho de ser daqui. Você falou disso, deixa eu aproveitar e falar do meu marido também, gente. Porque o Macaé Tipes, quando surgiu, foi quando a gente começou a namorar. E eu falo que ele é um dos macaenses mais macaenses que eu conheço na vida, porque ele tem a voz macaense. Olha o nível de macaense que ele é. Aí ele fala, você descobriu muita coisa em Macaé junto comigo. E de fato, eu falava assim, amor... Tem um farol velho em Macaé que eu sempre ouvi falar e não sei onde é. Eu sei, eu te levo lá. Praia das Pedrinhas. Então, a partir daí, juntos, essa redescoberta da cidade. Foi casal. Surgindo. Viu, amor? Fiz aqui, falei de você. E agora a gente vai para o nosso último quadro. Tá chegando ao fim esse bate-papo delicioso, mas tenho certeza que vocês também vão gostar do quadro Se Conselho Fosse Bom... Se conselho fosse bom... Ingrid, deixa um conselho para quem visita Macaé pela primeira vez. Eu acho que é não
ter essa percepção de que Macaé é só Cavaleiros e além. Nós temos lugares belíssimos na nossa cidade, muito próximo, porque Macaé tudo é muito perto, né? Então, assim, dedicar um dia em nosso arquipélago, fazer uma trilha na serra, a gente tem muito a explorar, muito a conhecer em Macaé. Não só ficar na praia, vamos conhecer outras coisas também, que a gente tem muita coisa legal aqui para viver. E o conselho que você deixa para os macaenses? Os macaenses. Assim, eu acho que a grande maioria já tem esse discurso enraizado, minhoca da terra, de afetividade, mas acho que é de fato se permitir viver a cidade, as experiências que a gente tem, que muitas vezes a gente quer viver coisas diferentes em outros lugares, em outros países, que também é maravilhoso, todo mundo ama viajar, mas a gente tem muita coisa legal a se fazer aqui, então conhecer de fato tudo que Macaé tem, sabe, a oferecer. Tem umas 100 cachoeiras do Vavá para conhecer. Só zerar essas cachoeiras é Pois bastante é. coisa. E o que as pessoas ainda precisam aprender sobre pertencimento? Um conselho para elas. Acho que pertencimento é conexão, é você de fato, é valorização, é autoestima. Acredito que o Macaé Tips tem muito a ver com isso, né? Faz muito parte do nosso discurso ali, de resgatar realmente esse sentimento de ser macaense, de viver a cidade, de pertencer e de ter orgulho. Acho que, de fato, de ter orgulho de viver aqui, de ser um Macaé lover. E qual conselho você deixa para quem sonha em transformar a sua cidade através da comunicação, assim como você fez com Macaé Tips em Macaé? Olha, eu falo que eu criei o canal de comunicação, que eu criei o conteúdo que eu queria ver sobre a minha cidade e que não existia. Eu acho que esse é o primeiro ponto de partida, assim, você entender que de fato as pessoas querem saber sobre a cidade, querem conhecer, mas que muitas vezes não existe. Era um conteúdo que, como eu falei no início, só tinham pessoas falando mal da cidade o tempo inteiro. E olha o tanto de coisa boa que a gente tem aí para dar luz, para redirecionar esse olhar. Então é entender as potencialidades que cada local tem e dar luz a isso, você redirecionar realmente o olhar das pessoas para isso. Porque todo lugar vai ter o seu lado ruim, mas com certeza tem um lado bom, tudo aquilo que tudo que tem a oferecer, tudo que tem a ser mostrado. Então acho que é isso, é de fato mostrar o que de bom tem ali, o que as pessoas querem saber daquele lugar. Acho que é isso. Maravilhosa. E olha, esse episódio deixa uma reflexão muito bonita para todo mundo que está assistindo. Às vezes, a gente espera que outras pessoas valorizem, né, a nossa cidade, mas nós mesmos deixamos de enxergar a beleza, a cultura, os espaços, as experiências, né, que existem nela. E eu sinto que esse movimento de turismo também é um movimento de pertencimento, como a Ingrid acabou de falar. Ingrid, muito obrigada pela sua presença. Ai, obrigada pelo convite. Pela sua visão, né? Principalmente também por ajudar tantas pessoas, né, a olharem com esse carinho, com esse cuidado, com essa valorização para nossa cidade, com mais orgulho, com mais conexão. Você faz isso com maestria. Ai, Foi um obrigada. prazer te receber aqui. Obrigada, o prazer é todo meu. E a casa está aberta para próximas. Ai, já quero. Gente, estamos chegando ao fim, mas claro, para te lembrar de se inscrever no nosso canal, seguir lá no Instagram, Macaé Tips, Macaé Tips, Ana gente. Cláudia Menezes. E claro, se você tem uma marca, se você tem um negócio e quer potencializar, quer divulgar, quer fazer uma publicidade bem feita, contrata a gente. Ana Menezes Podcast, Macaé Tips. Chama a gente. Tchau, até a próxima.